Avançamos na história de cada ano jubilar, agora para meados do século XX e, como sempre, guiados por Dom Manuel Clemente. Muito boa tarde. Boa tarde, Paulo. Obrigado por estar connosco uma vez mais neste percurso pela história dos jubileus, como dizia, de facto, agora em meados do século XX. Exatamente, a meio do século XX, 1950. Bem, temos que situar este jubileu, agora o Papa Pio XII. E temos que situar este jubileu no rescaldo, por assim dizer, de outra guerra mundial, que foi a Segunda Guerra Mundial, que acabou em 45, mas enfim, que ainda tinha muita ferida para sarar, como nós sabemos, e até com problemas novos, aquela divisão da Europa, não é? A cortina de ferro entre aqueles que ficaram enfim, na órbita da União Soviética e os que ficavam para o lado de cá, e não só na Europa, mas também com consequências por esse mundo além, e, como digo, e como se sentia naquela altura, e como o próprio Papa Pio XII, ao convocar este jubileu em 1950, também sentia, como oportunidade de reconciliação, de reencontro, de regresso. Ele frisa muito estas notas nos seus pronunciamentos no jubileu de 1950. O verdadeiro espírito do ano jubilar. De reconciliação, de reencontro, enfim, de sarar essas feridas que tanto tinham separado os europeus, e não só os europeus, porque agora também já é mais fácil chegar a Roma em meados do século XX, e vai ser até muito concorrido, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas vão passar por Roma nessa altura. Também o problema do Estado Pontifício e da liberdade do Papa também está assegurado, tinha havido os acordos de Latrão em 29, tudo isso, e Pio XII era uma figura que, enfim, atraía muitíssima gente, em especial em Roma, porque ele era um romano, tipicamente romano, mesmo quando Roma esteve ocupada pelos nazis, e ainda antes, no tempo do fascismo, do Mussolini, havia quem propusesse ao Papa sair de Roma, não é? Sair do Estado Pontifício para poder ter mais liberdade. Parece que lhe sugeriram os Estados Unidos, talvez a Inglaterra, até há quem diga que lhe sugeriram Portugal, mas isso são coisas mais ditas do que escritas. Mas ele nunca quis sair de Roma, com todo o risco que isso comportava, para ficar com os seus patrícios romanos, não é? Era a sua terra, era a sua cidade, e por isso, quando todos ultrapassam essa enorme clivagem da Segunda Guerra Mundial, ele é muito, muito, muito admirado, um verdadeiro defensor da cidade, como se dizia dos bispos antigos, no tempo das invasões bárbaras, agora era o Pio XII. E até a nível mundial, não é? Porque ele fez muito para salvaguardar, por exemplo, os judeus de Roma. Ele encheu o Vaticano e Castelo Gandolfo de judeus foragidos. Nessa altura já havia Estado Pontifício, não é? Olha, até o grande rabino de Roma ficou lá albergado no Vaticano, de tal modo que se fez cristão, até mudou o nome para Eugênio, que era o nome do Papa, Eugênio Pacelli, e isto por muito lado, não é? Outras coisas que mais tarde se disseram em relação ao Pio XII, disseram-se mais tarde, não disseram na altura e não correspondem à verdade, porque efetivamente ele mobilizou tudo quanto pôde mobilizar para acolher os judeus, quer no Vaticano, quer em Roma, quer por esse mundo além. E os arquivos vieram a demonstrá-lo, não é? Sim, confirmá-lo. Porque está lá agora nos arquivos. Não é? E mesmo as autoridades judaicas da altura, a começar, olha, pelo Weinstein, a Golda Meir, toda essa gente teceu enormes elogios à atuação do Pio XII durante a Segunda Guerra. Portanto, o Papa estava em alta e fez do jubileu de 1950 uma ocasião para, com estas vindas massivas a Roma, como aconteceu, as pessoas também se reencontrassem e o mundo pudesse respirar e andar para a frente de uma maneira mais livre, por dentro, não só por fora. E também uma nota muito importante deste jubileu de 1950, que é a nota mariana, a propósito de Maria, de Nossa Senhora. Talvez o momento assim mais marcante desse jubileu, já para o fim de 1950, foi precisamente a definição do dogma da Assunção de Nossa Senhora, não é? Ou seja, que Maria participa inteiramente da Páscoa do seu Filho e por isso não desceu à terra, não se desfez na terra, mas em todo o seu ser foi incorporada na ressurreição de Jesus Cristo, que é isso, a Assunção de Nossa Senhora. É uma crença muito antiga, aliás, quando os papas definem, dessas definições dogmáticas, definir quer dizer pôr limites. E por isso é dizer que em relação a este ponto, tanto quanto os séculos foram demonstrando, os cristãos não acreditam menos do que isto, nem mais do que isto. Até a maneira como está definida a Assunção é muito interessante. Terminado o curso da sua vida terrena, Maria, portanto, nem se diz se morreu primeiro e ressuscitou depois, ou se não passou pela morte, porque aí as coisas não estão tão seguras em termos de tradição cristã, mas
Uma definição, o que a Igreja acredita acerca deste ponto é isto, nem menos que isto, nem mais do que isto. Portanto, o Papa não inventa nada, define. Ou, como diz Cristo a Pedro, confirma a fé dos irmãos. Portanto, é um jubileu muito mariano, não deixando de ser cristológico, é uma nota típica de todos os jubileus mais contemporâneos. Também tem essa dimensão mariana, mas em função de Jesus Cristo. Não é? E também tinha acontecido outra coisa curiosa que também tem a ver com Portugal. É que, anos antes, o Papa Pio XII tinha consagrado o mundo ao Imaculado Coração de Maria. E quem é que teve a iniciativa dessa consagração? Quem é que pediu insistentemente ao Papa que fizesse também uma portuguesa? Essa não era religiosa, era leiga, e está beatificada, a Beata Alexandrina de Balazar. Foi ela que esteve na origem, e com a sua insistência, junto ao Papa Pio XII, através de várias missivas e emissários, para consagrar o mundo, e assim foi consagrado. Pouco tempo antes desse jubileu de 52, foi em 42, o 50, foi em 42, o Papa Pio XII, também por insistência de uma portuguesa, vai consagrar o mundo ao Coração de Maria, o que é também algo que envolve este jubileu de 1950. É interessante reparar nisto, as duas consagrações, que é do mundo, primeiro ao Coração de Jesus, feita por Leão XIII, partiu de Portugal, foi a Beata Maria do Divino Coração, das Irmãs do Bom Pastor do Porto, ela era alemã, mas estava no Porto, a insistir com o Papa Leão XIII, e faz essa consagração. A consagração ao Imaculado Coração de Maria também parte de Portugal, essa por insistência de uma portuguesa, leiga, a Beata, que já está beatificada, Alexandrina de Balazar, que leva o Papa Pio XII a fazer essa consagração. O Papa era muito mariano, até tinha na sua vida algo interessante, que ele sempre valorizou. Ele foi ordenado bispo na altura da primeira aparição de Fátima, 13 de maio de 1917, e ele sempre ligou muito, enfim, a sua vida e o percurso da sua existência a esta dimensão mariana da redenção de Cristo. E por isso, este jubileu tão concorrido, que foi o jubileu de 1950, no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, também com esta nota mariana, é aquilo que mais caracteriza o que acontece em Roma nesse ano. E posteriormente Fátima estará também na ligação de tantas consagrações, ou de outras consagrações. E com o Papa Pio XII é muito forte, muito forte. E esta história que de facto marca este jubileu no meio do século XX, veremos depois que outras características tem o jubileu seguinte, já com Paulo VI, em 1975. Fica para esse próximo encontro, de hoje 8 dias, aqui no programa Eclésia com Dom Manuel Clemente.